Você que trouxe a sua Bíblia, gostaria que você pudesse abri-la. O segundo Evangelho, Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6. Vamos ler alguns versículos, a iniciar pelo 30. Você pode permanecer sentado como você está. Diz o seguinte a palavra do Senhor. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto havia feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: dá-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo-os eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Pai, esta é a tua palavra. Eu te peço, Senhor, nessa noite, que o Senhor venha falar aos nossos corações, através do teu Espírito Santo. Apesar deste mensageiro, Senhor, tu podes alcançar cada coração. Leva-nos, Senhor, ao entendimento mais profundo e também no aprofundamento, Senhor, no nosso relacionamento contigo nessa noite. Eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Vamos construir um cenário. Logo no início do texto, nós temos a primeira informação aqui. A primeira informação que nós temos é que Jesus retira-se. Veja aqui no primeiro versículo que lemos aqui, o versículo 30, diz que os discípulos chegaram de volta. Jesus os houvera enviado em missão e dado algumas instruções para ele, que veremos logo mais adiante aqui. E eles foram e fizeram conforme o Senhor fazia e lhes instruía que fizesse. Passado aquele período que Jesus os enviara, eles agora estão de volta.
E agora acontece um turbilhão de coisas ao mesmo tempo. Junto com isso, chega a notícia para Jesus de que Herodias e Herodes, eles tinham ali então uma aliança pecaminosa, promíscua. E João Batista sempre lhes apontava e lhes trazia condenação. Herodias, que era esposa do irmão de Herodes, Filipe, usou de artimanha porque Herodes tinha dado um banquete, estava embriagado, e a sua filha, a filha de Herodias, Salomé, dançou de maneira muito eloquente e chamativa, ao ponto que entusiasmou Herodes a lhe fazer uma proposta. E disse: tudo o que me pedirdes, mesmo que seja a metade do reino, eu te darei. E ela, diz o texto, afastou-se com a sua mãe sem saber o que pedir, e pergunta à sua mãe, e ela diz: pede a cabeça de João Batista. Ela vem, faz o pedido: quero a cabeça de João Batista numa bandeja. A palavra do Senhor diz que Herodes contristou-se, mas devido à sua palavra de rei, e os convidados que o ouvira fazer a proposta, ele foi obrigado, mas ele já sabia que haveria de pagar um alto preço por este ato. E então, ele manda decapitar João Batista. A Bíblia diz que ele foi decapitado no cárcere, seus discípulos pegaram o seu corpo, sepultaram, e logo em seguida eles foram contar para Jesus. E foi exatamente nesse episódio. Então a cena é a seguinte: Jesus está só. Chega então os apóstolos, os discípulos mais chegados, de uma missão que Jesus lhes enviara. Eles agora precisam passar o feedback, eles precisam dar um relato para Jesus, como é que foi a missão, como que tudo aconteceu. Ao mesmo tempo, chega para Jesus os discípulos de João Batista e lhe conta o que lhe acontecera. Aí também lhe conta que a veemência da perseguição de Herodes está se exacerbando, está aumentando cada vez mais. E mais do que isso, Jesus precisava de um lugar mais tranquilo para dar novas instruções aos discípulos. Diante desse cenário, Jesus chama eles e diz: vamos nos retirar para um lugar mais tranquilo, para repousarmos um pouco num lugar deserto. Este episódio é um dos poucos que é contado pelos 4 evangelistas e não apenas os 3 sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas. João também conta este mesmo relato. À medida que eles vão dando esse relato, eles vão acrescentando informações, e quando lemos os 4 evangelistas contando esse episódio, nós temos informações maiores. Aqui diz que Jesus chamou-os, entrou num barco e foi para atravessar do outro lado. Quando isso acontece, as pessoas veem o que está acontecendo, que Jesus está se afastando, e eles então vão a pé fazer o percurso da circunferência, enquanto Jesus vai fazer o percurso de barco. Quando Jesus chega do outro lado, dado o episódio da tempestade que falamos na semana passada, Jesus atravessa Tiberíades, o lago, o mar da Galileia. Quando ele chega do outro lado, uma grande multidão o aguardava. Mas Jesus fora para lá a fim de descansar. Foi para isso que ele chamou os seus discípulos. Eu quero te dizer nessa noite que é importante, de tempos em tempos, nós ficarmos só. Que fiquemos sozinhos, que nós tiremos um tempo à parte para descansar tanto mente quanto corpo e termos no Senhor renovadas as nossas forças físicas e mentais para suportarmos o dia a dia aqui. Veja que a palavra disse que eles não tinham tempo nem para comer, porque o fluxo das pessoas que os procuravam era intenso. As pessoas iam e vinham de modo que eles não tinham tempo. Então Jesus ensina-nos algo aqui nessa noite. De vez em quando é preciso mesmo pisar no freio, descansar a mente, o corpo, se afastar um pouquinho ali, tendo sua força renovada, voltará ativa. Jesus agora é extremamente conhecido. Embora que ele e os seus apóstolos gostassem de fazer isso, mesmo que eles quisessem fazer assim, era impossível. Onde eles iam, as pessoas os reconheciam, viam
e o seguiam. E foi isso que aconteceu. Mesmo entrando pelo mar, as pessoas deram a volta por terra e esperaram Jesus do outro lado. Mas nós temos aqui uma segunda informação neste texto, que é a informação que havia uma grande multidão. A multidão aqui era interessante. Quando Jesus chega do outro lado, vontade de descansar, ele olha para aquele povo, a Bíblia diz que ele se compadece. Se compadece porque havia muita necessidade naquele povo. Aqui o evangelista disse que Jesus olhou para eles, teve grande compaixão, porque via naquela multidão, uma multidão como ovelhas sem pastor. E uma ovelha sem pastor é uma ovelha descuidada, doente, que precisa de ter lã aparada, cascos aparados, alimentação correta, água no ponto e suficiente para sanar sua necessidade. E Jesus olhou para aquele povo e os viu assim, como ovelhas que não têm pastor, alguém que precisava de grande cuidado. Então o plano inicial fora deixado de lado. Jesus os chama e diz: vamos descansar. Mas ao ver a grande necessidade daquela multidão, o plano inicial fora abandonado. E agora a Bíblia diz que Jesus olha para a multidão e começa a curar os seus doentes, sanar suas necessidades, repreender todos os males que os afligia. Enquanto Jesus curava os doentes, os apóstolos observaram e eles perceberam, identificaram uma outra necessidade, a necessidade daquele povo de comer. Havia a necessidade de uma provisão. E o último versículo que temos aqui dá-nos os dados de que eram 5.000 homens. Mas os outros evangelistas nos dão informação de que 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então havia aqui um número grande de pessoas. Se houvesse um homem, sua esposa e um filho, já temos uma multidão de 15.000 pessoas. Enquanto Jesus está ali atendendo a necessidade, a dor, o desespero daquele povo, os apóstolos começam então a levantar uma outra necessidade. Está ficando tarde, diz o texto. Já é tarde. Eles chamam Jesus à parte e diz: é preciso mandar esse povo embora agora. Para que enquanto eles estão indo embora, pelos campos e pelos vilarejos por onde eles passarem retornando para casa, eles comprem comida e eles sanem a sua vontade de comer. Porque quando esse povo disser: está na hora do recreio, queremos merenda, o que é que nós vamos fazer? Vê uma multidão deste tamanho e Jesus dizer para eles: alimenta vocês mesmos, como Jesus disse, esse povo, para eles pareceu utópico. Por quê? A área era remota, eles estavam em um lugar muito distante de possibilidade de comprar alimento. Outro, não haveria comida suficiente para alimentar todo aquele povo. Vamos fazer uma continha, olha aqui para mim. O texto que lemos, o discípulo disse para Jesus: teríamos nós condições de comprar 200 denários de pão para dar para esse povo comer? O que isso quer dizer? Na época de Jesus, moedas estrangeiras circulavam ali, da Fenícia, dos próprios judeus, assim, o dízimo era devolvido no peso da moeda judia. Mas a moeda oficial romana era o denário. O que era o denário? O denário era o valor ou o salário pago por um trabalhador por um dia de serviço. Então um denário pagava-se a um homem que trabalhava durante um dia. E era suficiente para comprar 8 quilos de pão. Aí eu quero chamar você para a gente fazer uma continha. A gente estava à tarde em casa e eu dali comecei a rir, chamei a mulher. Falou: vamos fazer uma continha nesse texto aqui comigo? Só para a gente ver qual que é a real disso aqui. Olha, o denário era o suficiente que um trabalhador recebia por um dia de serviço. Digamos que alguém trabalha durante a jornada mensal e ele receba o salário mínimo que nós temos aí hoje. Dividido por 30, nós teremos algo aí em torno de R$35 por dia. R$35 seria um denário.
vezes 200, temos o valor de 7.000 reais. Então, o discípulo chega para Jesus e diz: nós teríamos condições de agora sair aqui e comprar 7.000 reais de pão? Mas, na verdade, esse pagamento ele poderia ser pensado como a jornada do trabalhador braçal diário, que hoje, para a nossa realidade, gira algo em torno de 80 reais. Este é o valor da diária do trabalhador braçal aí, em torno de 80 reais. Vezes 200, que seria denários aí, nós temos algo em torno de 16.000 reais. Por aqui, a gente começa a entender e ver, meus irmãos, qual era o número de pessoas que estava diante de Jesus e dos discípulos. É como se eles estivessem apavorados e desesperados. Quando aquele povo pedisse para comer, eles iam precisar de algo em torno de 16.000 reais para comprar pão. Deixando aqui, olhe para mim, deixando aqui essa conversão monetária de lado, um denário, irmã Eva, era suficiente para comprar 8 quilos de pão. Então, o que eles estão falando aqui, vezes mais ou menos essa quantidade aí de pessoas, né, e de denários, 200 denários para comprar 8 quilos cada denário, nós temos aqui 1,5 toneladas de pão. É o que aquele povo ia precisar, e o texto diz, para que cada um receba um pedaço. Havia uma multidão gigantesca diante deles. Eles começam a ficar desesperados de Jesus, manda esse povo embora. Não, dá vocês para eles o que comer. Ele diz, como é que nós vamos encontrar aqui no deserto uma padaria para a gente comprar 1,5 toneladas de pão agora para a gente alimentar esse povo e assim, dar um pedacinho para cada um? Como? Jesus é demais. Jesus vira para eles e fala assim, que tanto de pão que vocês têm aí? Dá uma olhadinha para nós. Eles falam de 1,5 toneladas, 1.500 quilos, Gisele. E Jesus diz assim, dá uma olhadinha aí para ver quanto que tem. Eles vêm para Jesus e diz, 5 pães e 2 peixinhos. É o que nós temos. Jesus falou, é suficiente. É suficiente. Quando Jesus dá aquela ordem para os seus discípulos, aquela ordem, na verdade, é para que pudesse provar eles, se eles sabiam de fato quem era aquele Jesus que estava diante deles. Porque era impossível eles levantar o valor financeiro. E mesmo disso, o lugar era deserto, não tinha padaria, panificadora, padeiro trabalhando. Onde é que ia comprar? Jesus sabia que não seria possível comprar pão e alimento suficiente aqui, nos parâmetros humanos, para alimentar aquele povo. Quando Jesus diz, vão vocês e deem esse povo de comer, não manda eles embora. A resposta deles deixou clara, indicativa da pouca fé que eles possuíam. Às vezes, o Senhor faz uma obra grande nas nossas vidas. Às vezes, eu quero mudar o termo, muitas vezes o Senhor faz maravilhas em nosso favor por nós, e mesmo assim, parece que tudo que Ele faz não é suficiente. Tudo que Ele faz ainda é pouco, a gente ainda fica tendo dificuldade para crer. Esses homens estão chegando de uma missão. Vamos ver como é que Jesus falou para eles, como é que Jesus enviou eles na missão, nesse mesmo capítulo 6, um pouquinho antes, versículos 7, 8 e 9. Olha só. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los a 2 e 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, e ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão somente um cajado, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem sandálias e que não vestissem 2 túnicas. Jesus envia eles e diz, vocês vão apenas com um pau na mão. Só isso. Um cajado, um bordão na mão. E nem é sapato, vai calçar de sandália. Não vestem 2 roupas, não precisa levar mochila, não precisa levar pão, suprimento nenhum. Vocês vão sair daqui sob minha ordem e minha direção. Não precisam se preocupar, porque vocês terão o que vocês haverão de precisar amanhã.
Quando esses homens voltam, eles voltam eufóricos, viu o texto? Para contar para Jesus tudo o que acontecia. Os evangelistas dizem que eles chegaram contando para Jesus, que eles expulsavam os demônios, que eles curavam o povo, que faziam maravilhas, que eles ungiam as pessoas doentes e eles eram curados e não lhes faltou suprimento durante a viagem. Deus proveu para eles tudo que tinha necessidade. Agora o Senhor diz: tratem esse povo do mesmo modo. É impossível que isso aconteça. Não permita que esse espírito de uma ganância espiritual, de uma insaciedade espiritual, seja depositado sobre a sua vida. Quanto o Senhor já tem feito por você. Conta as bênçãos, dize quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso o quanto Deus já fez por você. Mas Jesus prova eles, e eles dão várias desculpas. Eles dão uma desculpa que não tem dinheiro suficiente. Eles dizem que o lugar era inadequado, que a hora era imprópria. Mas Cristo pegou o que eles tinham e satisfez a necessidade daquele povo. E aí nós temos a terceira informação, e eu quero chamar a sua atenção aqui. O milagre aconteceu. Sentem o povo. Grupinhos de 100 em 100, 50 em 50, senta eles aí. Olha o cenário. Jesus pega o pão, dá graças, abençoa o pão e quebranta. Começa a partir o pão, começa a distribuir o pão. E o milagre acontece. A multidão foi alimentada. Você sabe o que aconteceu? Comeram, e diz o texto, e se fartaram. E no final, ainda sobrou, que levantaram 12 cestos do que restaram. Agora, eu quero chamar a sua atenção. Esse milagre nos fornece lições importantíssimas. A primeira lição que esse evento nos proporciona é: Cristo pode sempre transformar o nosso pouco em muito. Quantas vezes nós nos portamos como esses homens, quando olhamos para o que está de nossa posse, menosprezamos, enojamos, desprezamos e achamos que é insuficiente, porque damos-lhes a qualificação do volume, dizendo: é pouco, é insuficiente, não será bastante. Mas Cristo sempre tem o poder para transformar o nosso pouco em muito. Ele é totalmente capaz de suprir todas as necessidades. Lembremos de Abraão, quando sobe com o filho para o Moriá, tem tudo ali, o menino diz: pai, eu estou vendo que a lenha está aqui, também trouxemos aqui o fogo, está tudo pronto, está tudo preparado, mas não tem cordeiro para o holocausto. Então Abraão proclama o nome do Deus a quem servimos, e ele diz: Jirê, porque o seu nome é provisão, meu Deus proverá. Ele tem capacidade, ele tem poder para transformar o pouco sempre em muito. As pessoas têm essa deficiência de olhar para o que está à sua disposição e achar que Deus precisa do muito, que Ele está atrás do muito. Não, o que Ele está atrás, na verdade, é da disposição. Os evangelhos, quando lemos dos 4 evangelhos dessa narrativa, temos a informação de que André, quando Jesus diz: vocês vão ter que dar o que comer, André sai andando no meio do povo, irmão de Pedro, André, sai andando no meio do povo e encontra um rapazinho, um garoto, um adolescente, que estava de posse desses pães e desses peixes. Ele pede, o rapaz deixa à disposição, e ele traz aquilo diante de Jesus. Olha para a multidão precisa de 1,5 toneladas de pão, para comer um pedacinho cada um. Ele agora traz 5 pães e 2 peixes. A importância não está na quantidade, no volume, mas na disposição de colocar diante do Senhor Jesus.
Quando Eliseu chega na casa da viúva, ela está desesperada, diz: eu não sei o que fazer. Ele pergunta: o que é que você tem? E ela despreza o restinho de azeite que está na sua vasilha, dizendo: eu não tenho nada além do que um resto de azeite na botija. E ele diz: é o suficiente. Quero te dizer nessa noite que se o que você tem, você olha e diz: a única coisa que me resta é um pouquinho de azeite no fundo da botija, coloca diante do Senhor, e isso é suficiente para Ele mostrar mais uma vez o poder dele na sua vida. Quando o Senhor chama Moisés e fala: vai, Moisés, liberar meu povo, ele diz: não, eu não tenho condições, nem físicas, nem intelectuais, nem de oratória, para enfrentar aquela terra do Egito. E diante do rei, o faraó, o que falarei para ele? Com que argumento chegarei diante dele? Como é que vão me ouvir o povo e ele? O Senhor diz para ele: Moisés, o que é isso que tu tens aí? Ele diz: isso é um bordão, isso é uma vara, isso é um cajado, é um pedaço de pau seco. Joga aí, Moisés, coloca diante de mim. E Moisés coloca o bordão diante do Senhor. E o Senhor mostrou para ele que até aquele bordão seco, colocado diante do Senhor, é suficiente para ele se manifestar. E você conhece essa história. Para desse negócio de ficar arrumando desculpa. Para com esse negócio, a hora é inoportuna, o lugar é inadequado, o tempo é de quarentena, não podemos, não pode. Ei! Chega de desculpas, pega o restinho que ainda está em você, pega o pouquinho que você tem, coloca diante do Senhor e se prepare para levantar porções muito maiores do que a que você está colocando primeiro diante dele. Outra lição que nós aprendemos é: ele quebranta o que abençoa. O texto diz: Jesus abençoou o pão. E quando ele abençoou o pão, ele quebrou o pão. Ele quebrantou o pão. Ele partiu o pão. E aí, eu quero chamar a sua atenção, porque muitas vezes nós vamos diante do Senhor e dizemos: eu quero ser abençoado. Já cantamos aqui nessa noite: eu quero ser abençoado. Mas a sua disposição em permitir ser quebrantado por Ele é igual à sua vontade de ser abençoado? Porque isso aqui, Ele não fez apenas uma vez. Ele repetiu isso naquela quinta-feira, a última com ele. Tendo dado graças, o partiu. Paulo, quando vai falar desse episódio, em 1 Coríntios 11, ele diz de novo: tendo dado graças, quebrantou. O Senhor vai te abençoar, mas eu quero te dizer, Ele também vai te quebrantar. E eu vou te dizer mais uma coisa: nós só seremos capazes de nos doar totalmente aos outros depois de nós estarmos devidamente quebrantados. Enquanto nós ainda estivermos muito inteiros, muito suficientes, muito autossuficientes, não seremos capazes de nos doar totalmente. Mas quando nós nos permitirmos ser quebrado pelo Senhor, amassado, como Jeremias 18, o barro na mão do oleiro, se prepare, porque então você será abençoado. Em terceiro lugar, a terceira lição que nós temos aqui é que Jesus vence as dificuldades e alimenta as multidões. Essa dificuldade que nós estamos atravessando hoje, essa dificuldade que nós estamos vivendo agora, Cristo haverá de vencê-la e trará maior provisão do que nós poderíamos imaginar, que os nossos recursos poderiam proporcionar, que o nosso dinheiro poderia comprar, que as nossas atividades poderiam fazer. Ele vence toda e qualquer dificuldade. Mas eu quero te dizer um negócio: um dos maiores milagres registrados na palavra do Senhor,
poderia não ter acontecido se os discípulos tivessem se apegado ao plano inicial de descansar. Não pare, Ele está vendo. Às vezes nós temos até necessidade de descansar. Às vezes o nosso corpo grita por isso. Mas se nós nos deixarmos levar segundo as nossas necessidades e prioridades, poderemos deixar de ver coisas maiores o Senhor operar e fazer. Eu quero concluir nessa noite dizendo para você, neste cenário que nós vimos aqui dessa narrativa, ainda continuamos a ver uma multidão faminta por Deus. Aí fora ainda existe uma multidão como ovelhas sem pastor. Ainda continuamos a ver discípulos com recursos lamentáveis. Nós, por exemplo, quando olhamos para os nossos recursos, para as nossas possibilidades, para os nossos poderes, irmãos, são desprezáveis, insuficientes, lamentáveis, assim como era. O que eles têm, 5 pães e 2 peixes, é o que eles têm ali. Nós ainda continuamos e continuaremos ainda a ver um Salvador poderoso e compassivo agindo no meio do seu povo. Jesus parte o pão. Vou pedir um versículo de volta, João. Jesus parte o pão. Marcos 6:41. Olha só, escute. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães, e deu-o aos seus discípulos para que os pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos. Olhe, Jesus tem a capacidade da provisão, mas não foi ele que alimentou o povo. Eu vou repetir isso. Ele tem todo o poder para fazer, mas não foi ele que alimentou o povo. Ele abençoou o pão, ele partiu o pão e ele entregou na mão dos seus discípulos. Entregou na mão dos seus discípulos para que eles pudessem ir alimentar a multidão. Ei, eu vou repetir isso aqui. Ainda tem uma multidão faminta de Deus aí fora. Ainda tem um Deus poderoso, compassivo, clemente e misericordioso. Só está faltando agora são discípulos que deixam de dar desculpas esfarrapadas e deixar de ficar vidrado nos seus recursos lamentáveis, e o Senhor vai colocar nas suas mãos o alimento dele para ir alimentar essa multidão que chora e que clama aí fora. Fique de pé no seu lugar. Eu quero orar por você. Quero orar por você que é aquele menino daquele dia. Quero orar por você que é aquele menino daquela tarde. E eu sou o André. Eu sou o André e você é aquele menino. O menino tem ali na capanga talvez um estilingue, pedras nas mãos, algum outro tipo de brinquedo, um pouquinho de pão, peixinhos. Era o que ele tinha. Insuficiente e insignificante. Mas tem um André que sai impulsionado pelo Senhor a procurar o que tivesse. O que tivesse para aquela multidão.
Então André chega e encontra um menino. É dito que tem um menino ali que tem um pouquinho de pão, um pouquinho de peixe. E o menino, ele estava próximo de Jesus, porque uma multidão de quase 15 mil pessoas, ele estava tão perto de Jesus que ele estava por dentro da discussão, do problema que estava acontecendo ali na cúpula. E ele prontamente entregou o pouquinho que tinha à disposição do Senhor. Eu vou repetir, eu sou André. E você é aquele menino. Eu não quero que você saia do teu lugar. Eu não quero que você pegue nem dinheiro. Não. Eu só quero que você, como aquele menino, ore nessa noite e diga: Deus, tanto eu quanto os meus recursos parecem tão insuficientes, bizarros até, que às vezes eu fico até envergonhado de colocar à disposição do Senhor minha voz. Você viu a criança aqui hoje? Meus talentos, meu tempo. Mas o Senhor te chama nessa noite, porque sempre existirá uma multidão faminta, e discípulos nunca terão recurso suficiente, porque senão não depende dele, e nós dependemos dele em tudo. O Senhor quer pegar você com o que você tem. Mesmo que você ache que é pouco o seu recurso, Ele está dizendo aqui para você nessa noite: pode te parecer pouco, mas é tudo que eu preciso hoje. É tudo que eu preciso.